Salve rapa, aqui é o Ferrez, firmeza? Sejam bem-vindos ao vlog. Se você não se cadastrou, entra no canal aí, se inscreve no canal, toca o joinha, compartilha se você puder, certo? Se você gostou. Se você não gostou também, é poucas ideias, não precisa. Mas se você gostou, comenta aí também. Se você tiver alguma opinião, algo a somar, pode colocar aí também, certo? Coloque seu comentário aí, construtivo. Falar, pô, vamos falar de tal assunto. Esse assunto que eu vou abordar hoje foi vocês que indicaram, que são os fogos nas favelas, certo? Um monte de gente pediu e hoje, né, com a notícia de hoje aí da favela do Cimento, certo? Que 10 horas antes da expulsão do pessoal, eu vou falar expulsão mesmo, né? 10 horas antes dessa expulsão, a favela toda pegou fogo. Pegou fogo não, colocaram fogo, certo? Colocaram, essa é a linguagem certa. Colocaram fogo na favela 10 horas antes do órgão oficial, dos órgãos oficiais ir lá e fazer aquela barbaridade que só quem acompanha um trabalho, os moradores da quebrada sabem como que é o trabalho desse pessoal, certo? Que chega ali com o carro de bombeiro, chega e tudo, mas só usa na hora que tem que usar mesmo, que depois que já saiu os moradores e tal. Antes, aí você vai falar, pô, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que dentro de uma coisa dessa, de uma expulsão dessa, de uma quebrada, certo? Que está ali há muitos anos, que está ali o governo ganhando voto sobre isso, deputados, vereadores passando lá e prometendo melhorias para as pessoas daquela comunidade, certo? E no final elas vão achando que vão ficar lá. E aí o cara fala assim, mas também elas não mudaram, foi avisado várias vezes. Meu, para quem está dentro das favelas sabe, para quem está fora não sabe, eu vou dizer. As pessoas acabam não acreditando. Eu morei dentro da quebrada, que direto era, ó, nós vamos vir aí destruir, nós vamos... Aí deixava o documento, você não acreditava, porque eles não vinham. Passava anos e anos e não vinha. Até um dia que deixava um documento, ou mandava avisar que no domingo próximo ia desmontar aquela comunidade. E aí os caras vinham destruir a favela toda, entendeu? Falava, não, é hoje, 5 horas da manhã, pode sair do barraco, a gente avisou várias vezes. Por que os moradores não levam a sério? Porque realmente os órgãos são retardatários. Eles avisam e não vão. Eles mandam comunicação e não falam como vai ser o procedimento. Então, o que acontece? Para você entender, os caras mandam um choque para dentro das comunidades, certo? Ah, tem um terreno ali que é área invadida, certo? Então, vamos tirar a população. Saiu o documento, o juiz autenticou lá, na sala fria dele, lá onde ele mora, lá na Boiolândia, ele autenticou que tem que sair aquelas famílias dali. Então, as famílias vão ser expulsas, vai o choque, certo? Vai a polícia junto com o choque lá e começa a tirar os moradores. O morador se desespera, junta as coisas dele, né? E fala, peraí, eu vou arrumar um carro de um parente, de um amigo para tirar, eu vou tentar alugar algum carro. Nesse tumulto todo, um ou outro cara oportunista vem, começa a mexer na coisa das pessoas, a pessoa se agarra aqueles poucos bens que ela tem e aí a favela começa a pegar fogo. É sempre assim. E aí o cara não acredita que as coisas dele vai pegar fogo, ele tenta retirar, não dá conta, um ou outro morador vem ajudar, mas cada morador ali também, cada família está preocupada com as suas coisas, e aí vira aquele desespero. E aí nós vamos para a pergunta central, quem coloca fogo? Quem coloca fogo? Nesse caso aí foi preso um cara, né, que ele estava com um galão de 20 litros de gasolina, certo? Então eu vou te falar, você vai ser expulso de uma comunidade, você vai parar tudo o que você está fazendo, tirar seu fogão, tirar sua geladeira, tirar as coisinhas que você tem ali, para poder ir no posto de gasolina, comprar 20 litros de gasolina e pôr fogo no barraco dos outros? É estranho ou não é? Tá ligado? Eu participei de uma desapropriação, né, dentro da minha quebrada, no Jardim Amália ali, né, na Serra das Estrelas. Teve uma favela que os caras foram lá para destruir tudo, para tirar as pessoas de lá. Um terreno que estava há muitos anos, já as casas construídas de alvenaria e tudo, porque o governo muitas vezes foi lá e falou, os candidatos, tal, não, se eu for eleito a gente vai arrumar isso aqui. Os próprios candidatos, depois que ganhavam, colocavam asfalto dentro da favela, colocavam iluminação dentro da favela, arrumavam o esgoto da favela como se fosse pagando um favor do voto ali daquelas famílias. Nessa comunidade que eu estava, na Amália, eram 800 famílias. 800 famílias. E aí o que aconteceu? Todo esse desespero, 5 horas da manhã, helicóptero para ir para cá, o choque foi lá para tirar as pessoas junto com a polícia, e os bombeiros chegaram depois que os barracos começaram a pegar fogo. Eu presenciei e ninguém me disse. Duas pessoas num barraco da ponta, começando a pôr fogo nesse barraco, com os galões de gasolina. Eu falei, mano, o que você tá fazendo? O cara, mano, é poucas ideias, é tumulto mesmo e já era. Eu falei, mano, você tá pondo fogo. O outro cara que tava com ele já tava pondo fogo no outro barraco da frente. Esse barraco que eu cheguei já tava pegando fogo. Tinha ainda um sofá que a mulher não tinha retirado.
durante todo esse dia que eu ajudei os moradores lá, que a gente ficou inalando fumaça o tempo todo, o choque chegou a agredir a gente, tava eu e o Cebola, meu parceiro, também na época, certo? Que tava andando comigo, e a gente passou por tudo isso, ajudando os moradores a tirar as coisas, tal, aquele desespero, e ninguém da população desse lugar conhecia aqueles dois caras. Aqueles dois caras não eram de lá. Então, para todo mundo que eu falei, o cara continua pondo fogo. Aquele cara não é daqui, a gente não tem nem como falar que tem medo. E aquele outro também não é daqui. Nenhum morador conhecia aqueles caras. Então, isso ninguém me disse. Isso eu vivenciei lá dentro da quebrada, né? Quando foi à tarde que as pessoas já estavam jogadas na rua, os barracos já estavam pegando fogo, né? Aí veio os bombeiros para poder apagar o restante que faltou de destruir a favela e a prefeitura com os caminhões para poder retirar os moradores. Então, outra coisa também que as pessoas sempre falam, né, que ninguém acredita que vai sair, é uma questão. Por isso que as pessoas demoram para sair da comunidade, certo? E para onde? Certo? E para onde? A prefeitura sempre vem com lenga-lenga, não, a gente tem uns lugares para levar essas pessoas e tal. Primeiro, muitas pessoas são colocadas no caminhão e jogadas em lugares esmos, debaixo da ponte, são jogadas em terrenos baldios, que fala que depois vai melhorar aquilo ali para a pessoa e não melhora. Outra coisa, falam que vão levar para abrigos, os abrigos são conjuntos. Então tem um casal ali que o cara ama a mulher dele, tá com a filha, aquilo ali tem cara que é morador de rua junto com a filha do cara, certo? Tem moradora de rua, tem usuário de crack junto com aquela família que estava tocando sua vida corretamente, só foi parar ali porque perdeu a casa, porque perdeu a estrutura que tinha, a área invadida, como dizem, né? Então as pessoas acabam não querendo ir para esses espaços. E muita gente que está fora julga, mas a prefeitura deu um espaço para o cara ficar. É um espaço provisório, só para dormir muitas vezes, não tem como olhar os filhos ali, você vai trabalhar, os seus filhos ficam ali com muita gente misturada, gente em situação de rua, que está ali passando o tempo também, ou seja, é uma ajuda social que não vale, para muita gente que quer ali dar dignidade para sua família, para sua esposa, não vale essa ajuda, né? Outra questão, ajuda social de aluguel, mas a prefeitura vai pagar aluguel dessas pessoas, R$400 é o aluguel que eles pagam durante alguns meses. Então, às vezes, faz um pacote de 6 meses, paga aqueles R$400. Alguns moradores só pegam 3 meses dessa ajuda aluguel, entendeu? Então, não é fácil do jeito que as pessoas pensam. Um dos rapazes que estava na favela do cimento, trabalhava na fábrica de cimento do lado. Não vou falar o nome dele aqui, né, por questão de não expor o rapaz, mas ele ganhava R$800. Como que ele vai pagar um aluguel de R$600, R$700 ali na proximidade, que o aluguel ali é isso? Para quem não sabe, o aluguel perto da favela do cimento é esse valor. E aí não, é o mínimo desse valor. Você não acha menos que isso. E aí o cara vai com R$800 manter a família dele, se ele vai pagar R$600, R$700 de aluguel. Então, gente, não julgue. Se vocês não sabem a situação das pessoas, não julgue. Porque esse fogo nas favelas não são os moradores muitas vezes que colocam. Fez, mas é sempre outra pessoa? Não. Às vezes o morador também se desespera e fala, já que eu vou perder tudo, eu vou pôr. Mas no que eu passei, realmente não foi os moradores. Foi os 2 homens que colaram lá, que não eram da comunidade e começaram a pôr fogo nesses barracos. Como se fosse já um processo, como se fosse para iniciar algo, né? Esses moradores da comunidade que eu fiquei, que depois ganhou o apelido de Olga Benário, esse acampamento, né? Que depois essa favela foi destruída, o terreno foi todo desocupado e eles ficaram na frente ali, ficaram jogados na frente. Uns pegou um beliche, colocou uma telha em cima do beliche, outros pegou uma caixa d'água, cortou a caixa d'água e pôs o filho dormindo dentro da caixa d'água, né? Essas pessoas, a igreja católica que estava na região, começou a correr para ajudar eles, pegar, fazer a comida, tal. Sobrou ali umas 200 famílias que não foi para o abrigo da prefeitura, não tinha vaga, que não quiseram ser jogadas em outros lugares, porque a prefeitura dava o caminhão para poder pôr essa pessoa em outro lugar, não tinha parente que aceitava essas pessoas, e aí se formou uma favela paralela, mas dessa vez sem telhado, sem o barraco, né, básico, mas que dava ali uma guarita pro cara, sem um banheiro para poder o cara usar, o cara tinha que usar o banheiro da igreja e voltar, né? Sem uma cozinha própria, então todo mundo tinha que comer na cozinha comunitária da igreja e voltar para a rua. Então não é fácil, gente, não é fácil. Quem está morando em casa, quem tem sua casa, quem tem sua propriedade, não julgue dessa forma. E aí muitas pessoas falam, Fez, mas um cara também que não precisava estava lá. Sim, sempre tem um cara que não precisa que está lá. Sempre tem uma mulher que não precisa que está lá. Mas a maioria das pessoas não estão passando essas condições porque querem ganhar algo. Porque sabem que nessas casas aí, nesses núcleos de construção de prédio e tal, eles nunca são contemplados. Eles nunca podem estar presentes o tempo todo, nunca podem estar pagando aquela mensalidade,
né? Então são pessoas que estão o tempo todo sendo vitimizadas pela sociedade, a sociedade batendo, expulsando, gente trabalhadora, gente que vai na casa das pessoas ricas de classe média, classe alta, e trabalha até para outros pobres também, vão lá, fazem a comida, cuidam da segurança, cuidam da escola das pessoas, e quando voltam para casa não tem nada disso, não tem nenhuma moradia digna. Um fogo desse, como na favela do Cimento, faz as pessoas perderem o pouco ainda que tem, né? As pessoas vão literalmente para a rua, desde um catador de papelão que morava lá, até o cara que eu te falei que trabalhava na fábrica de cimento, todos eles estão na rua. Os acampamentos são provisórios da prefeitura, os lugares que eles dão são lugares provisórios, o mesmo que dá para o cara da Cracolândia, o mesmo que dá para o cara que está em situação de rua, é onde vai jogar essas pessoas. Então tá explicado aqui, quando você tomar, não, mas é porque... Não, tem toda uma explicação, porque as pessoas não querem se sujeitar a isso. Vão morar nas ruas muitas vezes, vão encher as ruas aí de gente, porque uma tragédia dessa, mais uma tragédia, aconteceu em São Paulo, e sem um prefeito que dê uma assistência certa, sem uma assistência social que dê uma assistência certa, é muito mais triste para essas pessoas, beleza? Então se você vê alguém nessa situação, dê uma força, fortaleça, participe do processo, porque é para os outros até ser com você. E muitas vezes você não vai ser expulso da sua casa, você pagou sua casa, mas essa pessoa vai estar ali. Como você vai ser feliz vendo tanta gente infeliz do seu lado? Essa é a pergunta final. Um abraço.